Olá e seja muito bem-vindo ao Palavra Viva Online. Que alegria ter você conosco em mais um momento de profunda reflexão e um convite à ação transformadora. E se eu te dissesse que você pode se tornar irreconhecível em apenas 30 dias? Não é uma teoria distante, não é uma promessa vazia. É uma prática, é uma realidade. Algo que você vai enxergar na forma como caminha, como fala, como reage sob pressão. Imagine que em apenas um mês, aquela versão sua que hesita, que procrastina, que duvida de si, simplesmente comece a desaparecer. E no lugar dela comece a surgir alguém mais forte, mais focado, mais afiado. Um realizador, um construtor, uma força em movimento. Isso não é um sonho distante, é uma escolha. Uma escolha que você faz hoje. Se você está realmente disposto a transformar os próximos 30 dias nos mais intensos, disciplinados e impactantes da sua vida, você precisa mergulhar neste plano. Assista a este vídeo do começo ao fim e, se puder, veja-o mais de uma vez, porque isso não tem a ver com empolgação passageira. Tem a ver com fazer acontecer de verdade, passo por passo, ritual por ritual, mentalidade por mentalidade. Este é o plano que você tanto procurava. Mas que fique claro, isso não é apenas um estímulo, não é um vídeo para te animar por alguns instantes. Isso é um compromisso radical. É uma declaração contra o seu antigo eu, contra os hábitos, que te mantém no mesmo lugar, contra as desculpas que você transformou em verdades. 30 dias. Uma escolha. Ou você entra com tudo, ou continua na mesmice. A verdade é simples. 30 dias não são mágicos, são matemáticos. Um mês de consistência radical pode construir novos hábitos que moldam sua identidade, transformar pequenas vitórias em impulso inabalável e te colocar à frente de 99% das pessoas que vivem no automático, esperando que um dia tudo mude. Mas nada disso acontece sem compromisso, sem foco absoluto, sem cortar as rotas de fuga. Você precisa tratar este ciclo como sua última chance de cumprir com o que sempre disse que faria. Você já afirmou estar pronto antes. Agora é hora de mostrar. Se estiver mesmo comprometido com essa mudança, inscreva-se no canal, porque eu vou com você nessa jornada. Não só hoje, mas todos os dias daqui para a frente. Isso não é uma série de vídeos motivacionais, são mergulhos profundos. Se você for até o fim, o mundo não vai reconhecer a pessoa que vai emergir no 30º dia. Mas tudo começa agora. Você tem 30 dias para virar a chave. E este vídeo é onde o plano antigo é queimado e um novo é construído. Quem decide de verdade, queima pontes. Não é uma figura de linguagem. Não é uma decisão morna, não tem plano B. A pessoa comprometida elimina as saídas. Ela torna o recuo impossível. E é essa escolha, essa decisão firme que a transforma de imediato, não depois, mas agora é. Isso que significa se trancar por 30 dias. Sua vida fica mais direta, mais estreita, mais forjada. Todos os dias, você acumula provas de que não é mais quem costumava ser, e seu cérebro começa a acreditar nisso. É ciência. Seu cérebro funciona por padrões, por repetição. Uma vez nada muda, 2 vezes o cérebro registra. 30 dias com consistência, sem desculpas, sem negociação, isso vira quem você é. E quando sua identidade muda, você não tenta mais, você é. Você se torna alguém que acorda cedo, vai até o fim, escolhe a disciplina em vez do conforto. É por isso que os 30 dias importam. Não porque é tempo para tentar, mas porque é tempo para se tornar. E sejamos sinceros, isso não tem a ver com entusiasmo, tem a ver com física, com momentum. A maioria das pessoas nunca chega ao momentum certo porque vive recomeçando. Fazem 3 dias, pulam 1, fazem 1 semana, somem por 2. Estão sempre voltando ao ponto de partida, sempre esperando aquele clique, esperando motivação. Mas motivação mente. Disciplina é verdade, porque a disciplina não pergunta como você está, não pergunta se você dormiu bem, não liga para o clima ou para o que os outros estão fazendo. A disciplina simplesmente age, e ação gera momentum. E momentum transforma esforço em fluxo, constrói ritmo. É isso que separa quem vive recomeçando de quem decola,
porque chega uma hora em que tudo muda. Os hábitos se ajustam, o corpo se adapta, a mente vê resultado. Algo vira, e nesse ponto, o trabalho te impulsiona para a frente. Mas para chegar lá, você vai passar pela dor, pelo atrito, pelas fases em que tudo parece parado. Esse é o ponto que a maioria não atravessa, e eu quero que você lembre disso. A resistência não é sua inimiga, é seu sinal. Significa que você está crescendo. Pense, os músculos crescem com tensão, as habilidades evoluem com repetição, a identidade muda com fricção emocional. Quando ficar difícil, quando você quiser parar, quando os velhos hábitos começarem a chamar, esse é o limite. É onde a maioria desiste, mas é onde você segue, porque você já decidiu, e uma decisão real não depende de se sentir bem. Ela depende de quem você quer ser. Ser grandioso não é sobre sorte, é sobre se transformar. E transformação exige preço. O desconforto é o custo que você precisa pagar para chegar à sua próxima versão. Não existe atalho suave nem deslize fácil rumo à mudança real. Você vai pagar com disciplina, com foco, com energia. Mas o que você constrói com esse esforço é seu, e ninguém tira. Essa nova identidade que você conquista se torna a sua armadura. Essa nova mentalidade passa a ser o seu combustível. A partir desse ponto, nada continua igual. O homem que se compromete com 30 dias de foco inabalável não sai do outro lado como entrou. Ele reprograma o próprio cérebro para obedecer ao propósito, não ao humor. Ele aprende a aparecer mesmo quando não há aplauso. Ele muda sua narrativa de "estou tentando" para "eu sou". Então, aqui está o ponto decisivo. Você vai continuar só flertando com a ideia de mudar? Ou vai finalmente se tornar essa mudança? Porque quando você entra de verdade, quando elimina as rotas de fuga, queima as pontes e torna o recuo impossível, o seu sistema nervoso se adapta. O ambiente ao seu redor começa a mudar. Seus hábitos começam a se curvar ao novo padrão que você determinou. É assim que se forja uma identidade. Não em um único dia, mas em 30 dias consecutivos de ação, um dia após o outro, com consistência. Pare de esperar que o caminho pareça tranquilo. Ele não vai parecer e nem deveria. O desconforto que você sente não é sinal de erro. É o sinal de que você está indo na direção certa. É o verde que manda continuar, manter o foco, persistir na construção. Porque daqui a 30 dias, se você se mantiver firme, você não apenas vai se sentir diferente, você vai ser diferente. O mundo talvez não te reconheça, mas o mais importante, nem você mesmo vai se reconhecer. Toda grande transformação tem um ponto de virada. Um momento em que você para de perguntar o que devo fazer e começa a se perguntar com firmeza o que precisa ser feito. Esse é o momento. As primeiras partes dessa jornada serviram para acender a chama, mas agora é hora de construir a fornalha. Aqui é onde erguemos a estrutura sólida o suficiente para tornar o fracasso mais difícil do que o sucesso. Apresento a você o plano de trancamento dos 30 dias. Simples, direto, poderoso. Não foi feito para ser confortável. Foi feito para te fazer crescer. Os 4 pilares da transformação. Esses 30 dias se baseiam em 4 pilares, ações inegociáveis que você fará todos os dias. Cada pilar foi desenhado para aprimorar um aspecto essencial da sua identidade. Quando praticados juntos, esses hábitos vão construir uma versão de você mais forte, mais clara e mais imbatível do que qualquer outra que já existiu. Pilar 1. Mente. Você nunca será melhor do que seus próprios pensamentos. Por isso, durante os próximos 30 dias, você vai dedicar 1 hora diária para alimentar sua mente com intenção. Nada de conteúdo raso. Isso é sobre foco. Leitura de livros que desafiem, escrita de ideias, metas e reflexões, pensar profundamente. Essa hora não é para distração, é para instalar um novo sistema operacional no seu cérebro. Por quê? Porque a maioria vive no piloto automático, consumindo lixo mental cheia de ruído, distrações e negatividade. Mas você não será mais assim. A partir de agora,
Sua mente será sua melhor arma. Escolha conteúdos que elevem. Reflita sobre quem você está se tornando. 1 hora por dia não só renova seus pensamentos, reprograma sua identidade. Você começa a agir diferente, falar diferente, pensar com mais estratégia, porque agora a sua mente está sendo alimentada com propósito. Pilar 2. Corpo. O corpo sustenta a mente. A mente guia o corpo. Um alimenta o outro. Por isso você vai se movimentar todos os dias, no mínimo 30 minutos, idealmente até 60. O foco aqui não é perfeição, é intensidade. Pode correr, levantar peso, nadar, caminhar com propósito, subir escadas. Não importa a atividade. O que importa é se mexer sem exceções. Isso não é sobre estética. É sobre energia, sobre disciplina. Seu corpo é a base que sustenta seus resultados. Um corpo fraco quebra o foco, desgasta a mente, drena sua direção. Você não precisa de academia, nem treinador, nem música. Você só precisa de decisão. Cada gota de suor é uma declaração. Eu não negocio com a fraqueza. Em pouco tempo, seu corpo se tornará uma âncora, uma alavanca, um amplificador da sua identidade. Pilar 3. Missão. Você não vai mais acordar e esperar que o dia te diga o que fazer. Todos os dias, você vai dedicar 90 minutos de trabalho profundo àquilo que está construindo. Sem celular, sem distração, sem pausa desnecessária. Se você escreve, escreva. Se constrói, construa. Se está aprendendo, estude. E se ainda não sabe qual é sua missão, buscá-la se torna sua missão. Por que 90 minutos? Porque a maioria nem dá isso por semana aos próprios sonhos. Faça as contas. 90 minutos por dia, em 30 dias, somam 45 horas de trabalho profundo. Isso é quase uma semana de trabalho investida na sua maestria. Esse será o seu diferencial. Pilar 4. Quietude. Se sua mente nunca silencia, sua visão nunca clareia. Por isso, todos os dias você vai reservar entre 10 a 20 minutos para o silêncio total. Sem celular, sem som, sem estímulo. Esse é o momento em que você se escuta, onde o estresse se dissolve, onde suas ideias tomam forma, onde você se reconecta com o que realmente importa. Você pode meditar, respirar conscientemente ou simplesmente sentar em silêncio. O que importa é estar presente. A maioria está tão viciada em estímulo que já nem pensa por si. Você vai quebrar esse padrão. Vai treinar a presença, porque a presença traz clareza, e clareza traz poder. Esses são os 4 pilares, simples, brutos, transformadores. E se você seguir todos os dias, eles vão te levar a um lugar que o antigo você jamais alcançaria. Apenas você, sua respiração e sua presença. É aqui que você reinicia, onde o ruído externo se cala, onde o estresse se desfaz, onde suas ideias têm espaço para emergir, onde você se lembra com clareza do que realmente importa. Pilar 5. Sem negociação. Agora chegamos ao pilar mais poderoso. Você vai cumprir o que prometeu a si mesmo. Ponto final. Este é o pilar onde palavras ganham peso. É o alicerce que sustenta toda a estrutura. Viver sem negociação significa que você não pula dias, você não cria desculpas, você não adapta seus padrões ao seu humor. Esse é o contrato que você assinou no momento em que decidiu seguir pelos 30 dias. E a partir dali, não existe plano B, não existe saída. É você, seu compromisso, sua transformação. A maioria das pessoas ainda não entendeu. O sucesso não é sobre talento, é sobre negociação. Elas começam com força, mas na primeira dificuldade começam a barganhar consigo mesmas. Hoje eu vou pular. Amanhã eu compenso, já foi o suficiente. E pouco a pouco, elas minam sua própria identidade. Ensinam ao cérebro. Minhas palavras não significam nada. Mas você não. Você vai seguir mesmo cansado, mesmo entediado, mesmo quando não der vontade, especialmente quando for difícil. É nesse momento que a transformação acontece. É nessa hora que a versão futura de você começa a confiar em quem você está se tornando. Viver sem negociação não é sobre perfeição, é sobre persistência. Perdeu o treino? Compensa.
Amanhã com intensidade dobrada. Perdeu o bloco de foco? Reencontra tempo e recupera, mas não amolece. Não agora. Não nessa fase. Lembre-se, desconforto é o preço da nova versão de você, e esse pagamento é diário. Se você sentiu a força dessa mensagem, internalize isso. Mais do que curtir ou compartilhar, viva essa verdade. Porque se você aplicar tudo o que foi dito, sem falhar, sua vida vai mudar. E ponto. Quando você se tranca por 30 dias, sua mente se afia, suas decisões se tornam rápidas, sua visão se amplia, seus pensamentos se elevam, seu corpo se transforma em um canal de poder, não apenas esteticamente, mas na forma como você se comporta, confiante, focado, tranquilo. Sua missão começa a ganhar tração. Você para de pensar demais e começa a executar com consistência. Sua presença se torna magnética, porque você cultivou silêncio, praticou foco, treinou calma. Você se afastou da multidão barulhenta e dispersa. E a disciplina? Ela deixa de ser uma luta, passa a ser quem você é. Esse é o real propósito do trancamento de 30 dias. Não é sobre marcar tarefas, é sobre se tornar alguém que não precisa ser convencido a agir. Você não precisa de lembretes, nem de palmas. Você apenas faz. Você constrói. Você vive de forma diferente. O antigo, você negociava com o medo, com a preguiça, com a dúvida. Mas o novo você tem uma regra clara, sem negociação. Se você está de verdade comprometido com sua transformação, em se tornar alguém que nunca foi, então precisa fazer escolhas hoje que você não vai revisar amanhã. Chamamos isso de decisões de 30 dias. Você não decide todo dia se vai seguir ou não. Isso é coisa do velho você. O novo você decide uma vez e vive dentro dessa escolha. Esse é o poder deste processo. Certeza. Você decide o que será cortado e essa decisão permanece. Não importa se está cansado, tentado, pressionado. Seus amigos não precisam entender. Você já entendeu. E agora só existe uma direção. Disciplina. O que precisa ser eliminado? Distrações fora. Rolagens aleatórias fora. Estímulos vazios fora. Conteúdo que entretém, mas não constrói fora. Seu ambiente agora é um campo de batalha, e tudo que não eleva seu foco contamina. Se não multiplica sua missão, está fora do seu dia. Fofoquinha, elimina. Dramas, corta. Conversas que te diminuem, não cabe mais. Cada diálogo nos próximos 30 dias precisa te deixar mais forte, mais consciente, mais alinhado. Caso contrário, está drenando sua energia. E sua energia, a partir de agora, é sagrada. Proteja-a como se protege um tesouro. E o álcool? Se você leva a sério a construção da sua clareza, da sua força, da sua presença, então não há espaço para substâncias que amortecem sua mente. Beber pode parecer relaxante, mas é regressivo. Bagunça seu sono, reduz sua vibração, embaraça sua clareza. Corte, não para sempre, mas por agora, por esta fase, pelo sprint rumo à sua melhor versão. E a dopamina? A maioria não é viciada em distração, é viciada na química por trás dela. Notificações, novidade, micro-recompensas. Seu cérebro foi condicionado a caçar pílulas de estímulo, e enquanto você não fizer um detox, continuará buscando migalhas enquanto poderia estar construindo um império. É hora de resetar sua base, e isso significa silêncio, tédio, disciplina. Os próximos 30 dias não são sobre buscar prazer imediato, são sobre recondicionar sua mente para encontrar satisfação no foco, no esforço físico, no avanço silencioso. Vai ser desconfortável no início? Vai. E isso é um ótimo sinal. O ambiente ao seu redor precisa se tornar sagrado. Se você tentar evoluir em meio ao caos, à desordem, ao excesso de estímulos, vai acabar fracassando. Organize, limpe, torne sagrado. Isso não é sobre criar uma boa vibe, é sobre erguer uma base sólida. Seu quarto, sua cozinha, seu celular, seu computador. Todos precisam ser parte do seu sistema. Nada deve ser aleatório ou improvisado. Tudo deve ser feito com intenção. E isso vale também para a sua mente.
Você vai precisar impor limites, proteger seu tempo das pessoas que não compreendem o seu caminho, apagar aplicativos, silenciar notificações, parar de conferir o celular a cada instante. Você estará criando um espaço protegido de transformação. Nada entra, nada escapa. Porque toda vez que você se permite distrair, envia ao subconsciente a mensagem: eu não estou 100% comprometido. E isso destrói a disciplina. Mas quando você segue em frente sem precisar de aplausos, mesmo entediado, mesmo com dificuldade, você comunica o oposto. Esse é meu novo eu. Seu cérebro não precisa de mais motivação. Ele precisa de comandos. É hora de parar de deixar seu humor ditar suas ações, de parar de consultar suas emoções antes de agir. Você precisa se tornar alguém que faz o que precisa ser feito, independente do que sente. Porque se seus sentimentos governam seu comportamento, seus resultados sempre serão instáveis. Então, decida agora quais são seus inegociáveis. O que será eliminado? O que será mantido? O que merece sua energia e o que nunca mais terá acesso a ela? E quando tiver essas respostas, viva dentro delas. Tranque o sistema e execute. Porque isso não é sobre ser disciplinado por obrigação. É sobre finalmente se tornar alguém que conclui o que começa. A maioria não falha por fraqueza, mas por falta de consistência. Começam empolgadas, traçam metas, compram cadernos, assistem vídeos. Mas quando a empolgação some, a ação também desaparece. Esse é o erro, confiar na motivação. Mas motivação é um estado emocional e emoções são voláteis. Não dá para construir uma vida sólida com combustível instável. Como manter a consistência sem depender da motivação? Você constrói com base na identidade, não no sentimento. E isso começa com um conceito chamado ancoragem de identidade. Você para de agir como a pessoa que era e começa a agir como quem está se tornando. Não um dia, mas agora. Não quando se sentir preparado. Não quando os resultados aparecerem. Hoje, você age como se já tivesse vencido. Você não tenta ser disciplinado. Você age com disciplina. Você não espera ser constante. Você se comporta como se já fosse naturalmente consistente. Por quê? Porque comportamento segue identidade. Esqueça a obsessão por metas. Defina-as uma vez e tire do foco. Concentre-se nos sistemas. Meta é o destino. Sistema é o veículo. O crescimento não vem de pensar o tempo todo no resultado. Ele vem de dominar o processo. Pergunte-se, o que você faz todas as manhãs, todas as noites? Como estrutura seu tempo de trabalho, seu treino, sua leitura, seu check-in diário? Os sistemas precisam ser simples, tão simples que você não precise pensar. Não negocia, não adia, só executa. E para manter esses sistemas vivos, rastreie. Se não está sendo monitorado, não está acontecendo. Isso não é apenas frase de efeito, é ciência. Seu cérebro engana. Ele exagera o esforço, esquece os dias pulados, muda a história para proteger o ego. Mas os dados não mentem. Crie. Um rastreador de hábitos, use calendário. Coloque post-its na parede. Visualize. O cérebro ama progresso visível. Aquela sequência de X, aquele risco no calendário, é dopamina conectada à disciplina, não à distração. E quando você vê aquela sequência crescer, não vai querer quebrá-la. Vai pensar 2 vezes antes de pular um treino ou deitar sem finalizar seu compromisso, porque você enxerga o custo. Crie rituais. Acorde no mesmo horário. Mantenha o mesmo início de manhã, tenha uma rotina noturna fixa. Ritual cria ritmo. Ritmo gera momentum. E o momentum transforma esforço em hábito automático. Esse é o segredo. Automatizar. Construir. Uma vida onde seus hábitos te carregam e não o contrário. Quer blindar seus 30 dias? Torne sagradas a primeira e a última hora do seu dia. De manhã, leitura, movimento, silêncio, clareza de intenção. À noite, reflexão, planejamento, desconexão. Encerre o dia com disciplina e o restante se alinha naturalmente. E quando tudo parecer difícil, porque em algum momento vai parecer,
Volte para sua ancoragem de identidade. Pergunte a si mesmo: o que o homem que estou me tornando faria agora? Ele deixaria o hábito de lado? Se perderia rolando a tela em vez de manter o foco? Se renderia ao desconforto? Ou se levantaria mesmo cansado, mesmo ocupado, e faria o que precisa ser feito? Essa pergunta pode transformar tudo, porque a resposta está sempre dentro de você. E quanto mais vezes você escolhe essa resposta, mais você se transforma nela. Durante esses 30 dias, 2 muros principais vão surgir. O muro entre os dias. 7 e 10. Aqui começa a fase da resistência bruta. A empolgação do início desaparece. Resta você, o trabalho e sua antiga versão tentando te puxar de volta. Ela vai murmurar: está difícil, tira um dia de folga, você já fez bastante. Tudo mentira. É só sua identidade antiga suplicando por conforto. Essa é sua primeira grande prova, e ela precisa ser vencida em silêncio. O muro por volta do dia 20, ou meados do sprint. Você não está mais lutando, agora está entediado. A rotina virou repetição. Parece que nada acontece, sem grandes marcos, apenas o mesmo processo todo santo dia. A maioria desiste aqui, não por causa da dor, mas por causa da dúvida. Isso está funcionando mesmo? Será que vale a pena continuar? E se eu mudasse tudo? Cuidado! Essa é a armadilha. Você está prestes a colher. Não abandone a semente. E quando chega o dia 30, você não é mais o mesmo. Está mais forte, mais centrado. Sua presença fala antes mesmo da sua boca. E o mais impressionante, você não precisou de elogios, nem de motivação, nem de se sentir pronto. Você apenas apareceu todos os dias, sem ruído, sem desculpas, até se tornar outra pessoa. A maioria nunca chega até aqui, não por falta de capacidade, mas por falta de decisão. Muitos apenas flertam com a mudança. Você não. Você firmou um compromisso. Então, quando surgir a vontade de parar, quando a mente começar a barganhar, lembre-se, eu disse 30, não 3. 3 dias não mudam sua vida, mas 30 dias de execução implacável podem mudar tudo. Esse é o acordo que você fez, não com os outros, com você mesmo. E esse contrato é inegociável. Fale em voz alta, eu disse 30, não 3. Respire fundo, reconecte, recomece e continue. Porque vai chegar o momento, se você se mantiver firme, em que o esforço começa a mudar de sabor. Os hábitos deixam de pesar, a resistência se dissolve. Aquela voz que antes dizia, isso está difícil demais, se transforma em algo muito mais poderoso. Esse sou eu agora. Isso não é apenas motivação, isso é identidade. Porque a repetição molda quem você é. O que você faz todos os dias vira o que você acredita. E aquilo que você acredita define como você age, o que você tolera, como você pensa e como você se comporta quando ninguém está vendo. Você não está apenas marcando tarefas, nem se arrastando por obrigações. Você está deixando um recado profundo com cada rotina cumprida, cada hábito mantido, cada momento de disciplina silenciosa. Você está dizendo, sou o tipo de pessoa que faz isso todos os dias, sem que ninguém precise me lembrar. Você não está tentando ser melhor. Você já é melhor. Você não está esperando por uma versão ideal. Está construindo essa versão, um hábito por vez. Isso é autossugestão. Você alimenta sua mente com a identidade que escolheu até que ela crie raízes e vire sua realidade. Então diga agora, eu sou o construtor. Não espero pelas condições ideais, eu as crio. Não espero pela virada, eu a faço acontecer. Repita isso mentalmente várias vezes, até que se torne mais forte que a dúvida, mais sólido que a resistência, mais verdadeiro que o antigo você. E quando esse ciclo de 30 dias terminar, não haverá retorno. Você não apenas completou um processo, você emergiu renovado, mais afiado, quase irreconhecível, e o mundo vai perceber, mas você não vai precisar dizer uma palavra. Seus resultados falarão mais alto do que qualquer discurso. Se algo dentro de você despertou agora, se existe um fogo queimando no seu peito neste instante, não o deixe se apagar nos próximos minutos.
Não o abandone quando a tela escurecer. Comprometa-se. Tranque-se por 30 dias. Marque o começo. Construa o sistema. Elimine o barulho. E se dê a chance de conhecer a sua versão mais forte, aquela que está esperando por você do outro lado dessa batalha. Que esta mensagem possa abençoar ricamente a sua jornada. Se este conteúdo tocou o seu coração, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no Palavra Viva Online para não perder nossos próximos vídeos e deixar um comentário abaixo compartilhando sua reflexão sobre qual dos pilares dessa transformação de 30 dias você sente que é o mais desafiador para você. E claro, compartilhe esta mensagem com alguém que você ama e que precisa ouvir esta palavra. Obrigado por sua companhia e até a próxima.